A gente já começa o Band Cidade falando sobre o coronavírus. Pois é, o governo brasileiro está em estado de atenção. Hoje, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações de emergência para monitorar a situação do vírus, que virou epidemia na China e já chegou em outros 8 países. No Centro de Operações de Emergência serão feitas reuniões diariamente para acompanhar uma eventual entrada do coronavírus no Brasil. Por enquanto, o nível de alerta é o número 1, numa escala que vai até 3, de acordo com a gravidade, quando são confirmados casos transmitidos no país. Equipes estaduais de vigilância sanitária foram orientadas a notificar qualquer suspeita do coronavírus imediatamente. A avaliação de risco hoje é uma avaliação de risco baixa, porque a transmissão se encontra restrita a familiares e a profissionais de saúde. É importante que os estados monitorem a chegada e notifiquem possível caso suspeito, porque o que seria importante? Isolar esse paciente, né, fazer as medidas de precaução em relação à transmissão, principalmente de contatos próximos. O Ministério da Saúde já descartou 5 casos suspeitos. Eles não se encaixavam no protocolo estabelecido pela OMS. Nós temos o critério clínico, que a pessoa precisa ter febre, mais algum sintoma respiratório, mais o critério epidemiológico. A pessoa pode ter um dos 3 critérios epidemiológicos. Ter viajado para a cidade de Wuhan, ter tido contato com um paciente suspeito de coronavírus ou ter tido contato com um paciente confirmado. Esses são apenas as 3 situações que um indivíduo se enquadra como suspeito de coronavírus. Se os critérios da OMS mudarem, o Ministério da Saúde vai atualizar a definição atual de casos suspeitos. Até agora, o órgão não adotou nenhuma recomendação de restrição para a população. Mas funcionários de companhias aéreas já estão sendo orientados a informarem o governo caso algum passageiro apresente sintomas da síndrome respiratória. O que muda nos portos e aeroportos é que a gente está mais atento. Junto com a Anvisa, nós estamos fazendo anúncios, vão ser vinculados anúncios através da mídia específica de portos e aeroportos, de alertar os tripulantes. Se apresenta qualquer sintoma e se veio dessa região específica da China, que ela procure os serviços de saúde para ser notificada e a gente possa realizar os testes confirmatórios em relação à doença. E daqui a pouco no SOS Saúde também vamos falar com uma infectologista sobre o coronavírus. A Secretaria de Saúde afirmou que até o fim deste ano vai entregar 7 UPAs que estão em processo de licitação. A informação foi dada em entrevista para a divulgação do balanço da saúde no DF. Analisar o que foi feito em 2019 e projetar o que vai ser realizado em 2020. Essa foi a missão de gestores da área da saúde durante uma coletiva nesta quinta-feira no Palácio do Buriti. Na avaliação do secretário de Saúde, o trabalho feito foi um sucesso. Os feitos foram muito vantajosos para todos, foi muito grande as entregas para a população do Distrito Federal, principalmente no que a gente fala de cirurgias, de transplantes, de atendimentos nas unidades básicas de saúde e principalmente os ganhos também que nossos servidores tiveram, né, durante todo o ano com a sensibilidade do nosso governador Ibanez. E já prevê um dos maiores desafios na área para este ano, a construção de um hospital oncológico ao custo de 120 milhões de reais. Esse hospital oncológico vai dar uma resposta muito importante para todos os pacientes que necessitam desse tratamento. Outra meta é aumentar o número de UPAs para atender a população do Distrito Federal e em torno. Nós temos 7 UPAs, todas elas estão preconizadas no plano de saúde do Distrito Federal, uma lá no Gama, outra em Braslândia, elas estão lá no Riacho Fundo, na Ceilândia, são UPAs que existe uma necessidade, hoje um vazio assistencial, o secretário Osnei sabe disso, e todas elas estão em fase de licitação para a gente começar já aí nos próximos dias a construção. Susto no Gama, um idoso de 91 anos foi atingido por um carro ontem no fim da manhã. Câmeras de segurança do comércio onde o idoso estava flagraram o momento da batida. Ele saía do local quando foi atingido em cheio pelo carro. O idoso foi parar debaixo do veículo e acabou fraturando as pernas. Um outro senhor também foi atingido. Os dois foram levados ao Hospital do Gama.
Eles ficaram feridos, mas estão fora de perigo. Testemunhas contaram que a motorista tentava estacionar e teve problema com o câmbio automático. A delegada da região investiga o caso. E vamos ver então como é que está a volta para casa nesse momento, nessa quinta-feira, pelas câmeras do DR. A gente começa o nosso giro lá na EPTG. Movimentação até que intensa na EPTG. Bastante carro, pista um pouco molhada, então prudência para o motorista que vai para lá, está passando por lá. Agora a gente vai para a Estrutural, ver como é que está a situação na Estrutural. Estrutural aberta nos dois sentidos, agora ficou mais panorâmica a imagem. Pista muito molhada, então juízo aí para os motoristas, não precisa correr, todo mundo vai chegar em casa. Agora a gente vai para 040 ali saída sul, movimentação está até que tranquila, os carros parece que estão andando na velocidade da pista, sem lentidão, mas pista molhada também, então muito cuidado motoristas. Agora a gente vai para o outro lado da cidade, para Épia Norte. Pista molhada em Brasília inteira, né? Em todo o Distrito Federal, mas a saída norte está tranquila nesse horário, os carros andando na velocidade da pista. O governador voltou a criticar a tarifa técnica e as gratuidades do transporte público. Em tom de desabafo, Ibanez reconheceu que o transporte da capital não funciona e que é preciso fazer melhorias urgentes. A solução pode chegar até o fim do ano com uma nova licitação para o setor. Que tá ruim, tá aí. Eu tenho certeza que está. Quem inventou essa tal de tarifa técnica não fui eu. Eu estudei nessa cidade e eu vim para cá pobre. Eu pagava 30% da minha passagem. Resolveram dar gratuidade para todo mundo. Não fui eu que inventei passe livre para todo mundo. Alguém paga essa conta. Há quantos anos existe esse péssimo sistema de transporte? Ele sempre existiu nessa cidade. E quem fez alguma coisa para isso melhorar? Quantas vezes se cobrou melhorias no metrô? O que se cobrava aqui era greve em cima de greve e aumento para metroviário e todo mundo apoiando. Vale explicar o que é essa tal de tarifa técnica. Resumindo, é o valor que, segundo as empresas e os técnicos da área, deveria ser cobrado pela passagem, levando em consideração os custos do transporte. O usuário paga apenas uma parte desse valor. O governo arca com a diferença e repassa às empresas por meio de subsídios. E a preocupação do governador Ibanez Rocha com a atuação de organizações criminosas e líderes de facções detidos aqui em Brasília segue dando o que falar. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a reação indignada do governador Ibanez Rocha contra Sérgio Moro poderia ter sido evitada se o ministro não tivesse debochado da carta do secretário de Segurança solicitando o compartilhamento de informações com o governo federal sobre a movimentação dos bandidos ligados ao bandidão Mor, o tal do Marcola, chefe de uma facção criminosa que controla presídios em todo o país. O GDF soube pela imprensa dias atrás da descoberta de um plano de fuga espetacular desses bandidos que custaria inclusive 80 milhões de reais. Há também indícios de que eles planejam tocar o terror em Brasília com arrastões, assassinato de policiais, incêndio de ônibus, ataques a prédios públicos, como já aconteceu em outras cidades. Aí, dias depois, esta semana, as forças federais acionaram a inédita parafernália de segurança para levar o bandidão, aquele bandidão, para fazer exames. Cercar o hospital de base, bloquear o trânsito, barrar os pacientes, etc. Tudo isso sem que o Ministério da Justiça tivesse tido a gentileza de avisar as autoridades locais de segurança sobre essa operação policial. E se há algo também em curso que ameace a segurança de quem mora em Brasília, as pessoas de segurança pública precisam ser informadas, né? Porque é do interesse do próprio Moro, do presidente da República, de ministros, inclusive ministros de tribunais superiores e de quase 200 representações diplomáticas do mundo inteiro sediadas aqui em Brasília. Em caso de ataque do PCC ou coisas do gênero, é a Polícia Militar do DF que vai enfrentar os bandidos e não a turma de paletó e gravata que cerca o ministro da Justiça. Como hóspede da cidade, Sérgio Moro deveria ter mais respeito a quem a governa. A maior cidade do Distrito Federal, com mais de 500 mil habitantes, vai ganhar um reforço na segurança.
Estamos falando de Ceilândia, conhecida por um grande número de ocorrências policiais. Em parceria com a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar inaugurou uma central de videomonitoramento na região que vai contar com 64 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. Quem vive em Ceilândia muitas vezes convive com a insegurança. O Marcos Vinícius mora em Ceilândia Sul e conta que não escapou da criminalidade. Em novembro a gente teve uma tentativa de roubo na nossa casa do nosso carro particular. Aí meu pai é policial, teve que sair, mas miliantes levaram o carro, mas graças a Deus a gente encontrou o carro no final do dia. A Selma mora no Penorte há 40 anos e fala dos riscos que precisa enfrentar diariamente. A gente se sente vulnerável para ir para parada de ônibus, para chegar tarde. Às vezes quando você vai para o metrô para pegar o ônibus, tem um certo tipo de medo, porque geralmente tem essas pessoas que usam drogas, que fazem uso de tráfico e aí piora bastante. Mas essa triste realidade pode mudar. Sabe aquela sensação de que você está sendo vigiado o tempo todo? Pois é, você pode estar sendo vigiado mesmo, mas para o bem. Em toda a cidade foram instaladas 64 câmeras que vão ajudar a Polícia Militar a monitorar a região para trazer mais segurança aos moradores. Um dos principais objetivos do projeto de videomonitoramento é combater o assalto a pedestres, já que em 2019 foram mais de 5.600 casos desse crime na cidade, além dos furtos a carros, com cerca de 1.200 registros, e também o tráfico de drogas. Isso vai causar um impacto, sim, na redução da criminalidade. Por quê? Porque, quer queira ou não, é um olho a mais, vamos dizer assim, né? Um olho a mais da polícia para garantir a segurança. As câmeras vão monitorar o Sol Nascente, centro de Ceilândia, Ceilândia Norte, Penorte, Setoró, Ceilândia Sul e Pessul. Dentro da sala de monitoramento, 4 policiais vão acompanhar as imagens. Em qualquer atitude suspeita, os policiais que estão nas ruas serão acionados para fazer a abordagem. Esse grupo, por exemplo, foi abordado em frente à Feira Popular por suspeita de tráfico de drogas. Os PMs chegaram ao local em poucos minutos. Através desse controle remoto, eu consigo fazer um deslocamento e diminuir o tempo-resposta para que a guarnição que esteja patrulhando em determinada localidade ela deu combate efetivo numa situação específica. Em 2019, também foram registrados 76 homicídios, 5 latrocínios e 137 estupros em Ceilândia. A expectativa é que mais 20 câmeras comecem a funcionar na região nos próximos meses. Para a população, fica a esperança de mais segurança. Tendo a certeza de que essas câmeras vão estar em funcionamento, estão sendo 24 horas monitoradas, eu acredito que qualquer coisa que o policial esteja ali naquela cabine verificando o fato, ele já aciona e já dá mais conforto e segurança para quem sabe que está sendo bem feito esse serviço de qualidade para a gente. O GDF espera finalizar a adesão ao TaxiGov para publicar regras mais duras para motoristas de carros oficiais. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Pois é, o GDF está terminando, os preparativos para publicar já nesses próximos dias esse decreto, que prevê endurecer aí as regras para os motoristas que dirigem carros oficiais do governo. O texto estabelece, por exemplo, que condutores envolvidos em 3 ou mais colisões, batidas de trânsito, no período de 1 ano, percam aí o direito de conduzir esses veículos. Já aqueles que tiverem multas em aberto no sistema do governo não poderão abastecer na rede de postos de combustível credenciada pelo GDF. Segundo o Executivo, as novas medidas buscam endurecer as regras para quem faz uso abusivo da frota, terá impacto em mais de 2.000 servidores credenciados para conduzir este tipo de veículo. Além disso, autoriza aí a venda dos carros de propriedade do governo com tempo de uso superior a 10 anos da fabricação. Das 946 infrações de trânsito registradas no ano passado, em 2019, 196 foram de automóveis do poder público, viu? O texto, portanto, desse decreto deve ser publicado após o GDF aderir ao sistema TaxiGov, que vai ser um tipo de aplicativo que vai permitir aí aos servidores utilizarem esses carros do governo. Juliana. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. Foi preso na Bahia o rapaz que matou e esquartejou a ex-namorada de 17 anos em Águas Lindas de Goiás. Ela era da Bahia. O corpo foi encontrado na segunda-feira dentro do freezer na casa do ex-namorado. Testemunhas disseram que os dois se conheceram na internet e mantinham um relacionamento há pouco mais de um mês.
E a Polícia Civil prendeu esta tarde os suspeitos de envolvimento na morte de um motorista de aplicativo. É o segundo profissional assassinado essa semana no DF. Os homens suspeitos do crime foram levados pela Polícia Civil num carro descaracterizado. A nossa equipe de reportagem registrou o momento em que os policiais saíam da região do Torto. Horas antes, o corpo do motorista de aplicativo Maurício Sodré, de 29 anos, foi encontrado numa vala por um morador do núcleo rural Boa Esperança 2. O carro dele foi abandonado com as portas abertas. Maurício morava em Santa Maria e aceitou uma corrida na Granja do Torto durante a madrugada. Colegas de profissão que estavam na delegacia acompanhando o caso estão cada vez mais preocupados com essa insegurança. A gente fazemos um apelo, porque a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública tem as inteligências. Então, que desenvolva essas inteligências para socorrer a gente. São quase 40 mil motoristas por aplicativo hoje, onde a gente salvamos vidas diretas e indiretas, onde a gente transporta o pessoal com segurança e a gente não tem segurança para voltar para nossa casa. A gente sai e não sabe se volta. Maurício foi o segundo motorista encontrado morto esta semana. Aldenis da Silva, de 29 anos, estava desaparecido desde o início do mês. No último fim de semana, o corpo dele foi encontrado na BR-070. A polícia segue atrás dos criminosos. Um homem não identificado foi visto dirigindo o carro de Aldenis e também tentou vender o celular do motorista em Samambaia. Que pena, né? A nossa equipe entrou em contato com as empresas de aplicativos. Em nota, a Uber disse que segurança é a prioridade para a empresa e que diversas ferramentas são disponibilizadas pelo aplicativo antes, durante e depois das viagens. A empresa que responde pelo aplicativo 99 disse que está apurando os casos, que vai colaborar com as investigações e se solidarizou com as famílias dos motoristas mortos. Finalizou dizendo que tem a segurança dos profissionais como prioridade. Informou que, por meio de um kit de segurança, compartilha a rota com parentes e amigos em tempo real e também tem uma central telefônica de emergência que funciona 24 horas. Pois é, e por conta de mais esse assassinato, hoje, no fim da tarde, motoristas de aplicativo fizeram um protesto na área central de Brasília, pedindo justamente mais segurança. O repórter Rodrigo Miranda está lá e traz ao vivo mais informações. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. É isso mesmo, os motoristas de aplicativo aí pediram segurança, mais uma vez. E para serem ouvidos, eles saíram aqui em comboio pela área central da cidade. A concentração aconteceu aqui em frente à delegacia da Asa Norte, onde a morte do motorista Maurício Sodré, de 29 anos, está sendo investigada. Eles saíram pela área central, foram até o Mané Garrincha, ali no estacionamento Mané Garrincha, onde se encontraram com mais motoristas, desceram pelo eixo monumental e o comboio só parou ali na altura do Aeroporto Internacional de Brasília. Então eles passaram por toda a cidade com muito barulho, muita buzina, tudo para pedir aí segurança. O trânsito nessa área central também foi bastante impactado. Quem passou por aqui no fim da tarde encontrou muita lentidão, um trânsito muito carregado. Quem falou também no final da tarde com a gente foi o delegado responsável pela morte do Maurício Sodré, de 29 anos. Ele trouxe mais alguns detalhes, disse que os 4 envolvidos foram presos em flagrante, eles estavam prontos para fugir e usaram de muita violência para tirar a vida do motorista. E ele foi atraído pelos bandidos lá, que eles pediram comida. Por volta de 1h da manhã, ele foi entregar comida. Chegando lá, foi anunciado o roubo que virou latrocínio. E o corpo aí, como a gente viu na matéria, foi encontrado somente no início da manhã desta quinta-feira. Uma situação bastante complicada. Os 4 estão presos em flagrante aqui na delegacia da Asa Norte. Eles vão responder por latrocínio e corrupção de menor, já que tinha um menor envolvido também. Um dos maiores de idade já tinha passagem pela polícia. Então, um caso que choca. E o segundo caso de morte de motorista de aplicativo no início do ano aqui na área, em Brasília, Juliana. Muito triste. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Veja a seguir no SOS Saúde, vamos conversar com um especialista para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Imagens agora da EPNB. A gente volta já já. A gente volta a falar do coronavírus. Ao menos 9 países tiveram casos confirmados de infecção
por coronavírus. Hoje, Vietnã, Singapura e a Arábia Saudita registraram casos da doença que atingiu mais de 600 pessoas na China e deixou 18 mortos. Pois é, para tirar dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a infectologista Joana Dark. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Afinal de contas, todo mundo quer saber o que é esse vírus, coronavírus. Então, esse vírus, na verdade, ele pertence a uma família extensa de vírus que tem várias gerações e eles circulam mais entre os animais. É o que a gente chama de zoonose. Primeiro, ele infecta animais, principalmente mamíferos, roedores, aves, morcegos. E a partir do animal pode infectar o homem. Nós já tivemos algumas epidemias associadas a coronavírus, que foram variantes dessa família, que no passado a gente teve a síndrome respiratória aguda, tivemos também a síndrome respiratória do Oriente Médio, que às vezes tem até uma letalidade alta. Por exemplo, a do Oriente Médio chega até a quase 40% de letalidade. No caso desse coronavírus atual, é uma transmissão que ocorreu através de animal que aparentemente não tem uma infectividade tão alta quanto alguns que já infectaram o ser humano. Mas ele nunca tinha aparecido aqui no Brasil, né? Não, na verdade, essa variante de coronavírus é nova. Mas assim, os resfriados comuns, 30% dos resfriados comuns que as pessoas têm, vem a partir dessa família de vírus. Só que essa variante específica, ela é nova e pode produzir uma epidemia, sim. Doutora, e quais são os sintomas de quem está com esse vírus? Pode dar uma pneumonia mais forte? É perigoso? É perigoso porque primeiro ele surge com uma questão de febre. Sintomas mais frequentes é febre, que pode evoluir para uma insuficiência respiratória. E aí tem acometimento dos 2 pulmões e pode levar à morte. Então, a gente tem que ter um cuidado porque pode ser um caso fatal. E pega pelo ar como uma gripe comum? Isso, pega pelo ar, principalmente por contato, né? Gotículas, contato respiratório, também manipulação de certos alimentos, contato com animais, mas principalmente o principal veículo são as secreções. Agora, pode causar pânico aqui no Brasil ou a gente ainda está um pouco tranquilo? Na verdade, como eu falei, né, esse vírus, aparentemente, ele não tem uma capacidade infectiva muito alta, ele não tem um potencial muito intenso de transmissão. Mas, assim, a gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que se preocupar e, por isso, a gente tem que se preocupar com as questões de transmissão no seguinte sentido. A gente tem que identificar os sintomas para alertar, para identificar, para a gente se prevenir. Porque a prevenção é o que salva. Agora, doutora, a prevenção, como se prevenir, né? Usa máscara? Principalmente a higiene das mãos e a questão, a gente usa muito a mão, né? Toca a boca, nariz, toca as coisas. Então, se eu for tossir, espirrar, o ideal é colocar o antebraço na mão, tampar nariz e boca ou usar um lenço, algo que seja descartável, para você não estar pulverizando o vírus por aí, proteger, né? A mão também. Exatamente. Agora, doutora, como é que é o tratamento? Se começar a tratar logo, não é tão perigoso ou é igualmente perigoso? Não tem um tratamento específico. O que a gente trata são os sintomas. Então, os sintomas é o quê? O controle da febre, se tiver uma evolução de insuficiência respiratória acentuada, né? Falta de ar acentuada, aí tem o suporte ventilatório. Então, não existe um tratamento específico. Por isso, o principal tratamento é realmente a prevenção e identificação dos casos, dos possíveis casos, para fazer o isolamento dessa pessoa, utilizar máscara, né? Fazer as medidas de controle adequadas segundo o caso-fonte. Tá ótimo. Obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite. Veja a seguir, a empresa responsável por patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas decide retirar todos os equipamentos de Brasília. Imagens agora da ponte JK. A gente volta daqui a pouco. A empresa responsável pelos patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas decidiu retirar todos os equipamentos de Brasília. Há 6 meses, os meios de transporte alternativos faziam parte do cenário da capital. Outras 13 cidades do país também foram atingidas pela medida. A empresa se limitou a dizer que a retirada dos patinetes e bicicletas faz parte de um processo de reestruturação. Por enquanto, o serviço só vai continuar em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. O usuário que ainda tem créditos não utilizados deve solicitar o reembolso pelo próprio aplicativo.
Em Taguatinga Norte, na QNH9, o problema é o excesso de buraco nas ruas. Nós recebemos essas fotos que mostram a situação. Olha aí, com a chuva dos últimos dias, os buracos se multiplicaram. A nossa equipe entrou em contato com a Novacap. A empresa informou que vai enviar técnicos para vistoriar o local e solucionar o problema o mais breve possível. A Novacap disse ainda que a população pode informar onde existem buracos pelo número 3403-2626, que aparece aí na sua tela, 3403-2626. Lembrando, então, que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias como essa aí do buraco, mandar vídeos, fotos, mostrar os problemas aí de onde você mora, não só buraco, falta de iluminação, insegurança, enfim, é o nosso WhatsApp, o número é o 999769204. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia, vem aí o Jornal da Band, boa noite, tchau, tchau, até amanhã.